Olá, sou o professor Roberto César da Faculdade de Medicina do UFC, trabalho no Departamento de Fisiologia e Farmacologia e coordeno, juntamente com a professora Mariana Vale, a professora Deise Viviana e a professora Delane Gondim, o Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer, dentro do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. O tratamento do câncer ela se torna necessária no momento em que se identificam as alterações moleculares que levam ao desenvolvimento do câncer. Então, no geral, quando o indivíduo se expõe à radiação, a própria radiação ultravioleta, né, se incluindo nesse contexto, apresenta quadros infecciosos, como, por exemplo, infecções no estômago por uma bactéria conhecida como Helicobacter pylori, HPV, se expõe a agentes químicos. Todas essas substâncias conhecidas como carcinógenas, elas podem causar alterações no DNA e, por conseguinte, transformar as nossas células normais em células tumorais. O quanto mais precocemente essa alteração foi identificada em uma célula que não foi eliminada por conta desse dano, há necessidade de se instituírem tratamentos e, assim, viabilizar ou maximizar a chance de cura de um paciente. Normalmente, um tumor ele só passa a ser detectável quando está ali numa faixa de aproximadamente 2 centímetros, 1 a 2 centímetros de diâmetro. Por exemplo, no autoexame de mama, muitas das vezes não se consegue perceber a presença de um nódulo quando esses nódulos são menores. E na proporção que essas células vão se dividindo, constituindo aquele tumor, naturalmente esse tumor passa a ser detectável, inclusive pela palpação, e aí um tratamento ele tem que ser naturalmente iniciado para viabilizar o controle da doença. Porque quanto mais houver retardo no início desse tratamento, naturalmente a pessoa tem essa propensão de aumentar a complexidade, verificar o aumento da complexidade da doença. E aí o tratamento ele vai ficando cada vez mais complicado. Como o princípio básico de desenvolvimento de uma célula tumoral é a divisão para que a massa tumoral ela venha a crescer, células normais do nosso organismo também utilizam do mesmo princípio para poder manter o funcionamento normal do organismo. Como, por exemplo, todo dia quando a gente toma um banho, passa um sabonete no corpo, os esfoliantes, passa uma toalha depois para se secar, o que acontece? A gente está retirando células da nossa pele e para que essas células sejam repostas, novas têm que se dividir para poder ocupar o espaço daquelas que foram perdidas. No bulbo capilar, a mesma coisa, nós precisamos ter células proliferando para garantir o crescimento dos pelos. No trato gastrointestinal, no intestino, nós temos células que revestem e nos protegem contra a invasão das bactérias que estão ali no intestino. E assim, em 72 horas, essas células de revestimento são completamente renovadas. Então, se nós consideramos que existem células que proliferam numa taxa relativamente elevada, da mesma forma que acontece no câncer, sendo que de forma controlada, essas células também vão sofrer o efeito da quimioterapia, que tem o principal objetivo de inibir a proliferação dessas células tumorais e, por conseguinte, impedir a proliferação das células normais. E aí muitos efeitos colaterais podem surgir. Esse é o mecanismo mais clássico que nós poderíamos citar de desenvolvimento dessas toxicidades. Uma das importâncias fundamentais é que esse paciente, ao entender a modalidade de tratamento que ele vai estar ali recebendo, ele vai entender também a complexidade e as consequências desse tratamento. Muitas vezes, tratamentos que vão estar acompanhados de efeitos colaterais. Então, na hora que ele já tem uma previsão sobre o tipo de toxicidade que ele vai apresentar no curso do seu tratamento, naturalmente, há atenção maior por parte desse paciente para que ele possa responder mais rapidamente à solução daquela toxicidade, evitando, portanto, que mais adiante as doses do tratamento do câncer sejam reduzidas. Então, conhecer a doença é importante, saber os tipos de fármacos que vão ser utilizados é importante e saber quais são as consequências desses fármacos do ponto de vista de toxicidade, porque com isso o paciente ele já fica atento a qualquer alteração naquele comportamento diário do corpo dele, viabilizando, portanto, uma atenção de resposta mais rápida por parte do médico que está acompanhando a doença. Nós hoje dispomos de várias opções de tratamento, como por exemplo a cirurgia, é uma abordagem de tratamento em que você retira a massa tumoral, evitando, portanto, que ela continue ali proliferando,
Infelizmente, algumas células podem escapar daquela massa tumoral, então haveria necessidade de existir um tratamento baseado em quimioterapia. Essa quimioterapia realizada após a cirurgia é o que a gente vai chamar de quimioterapia adjuvante. Quando ela é iniciada antes da remoção da massa tumoral pela cirurgia, nós temos a chamada quimioterapia neoadjuvante. E qual é o objetivo dessa quimioterapia neoadjuvante? É reduzir o máximo do tamanho daquele tumor para fazer uma cirurgia que a gente chama mais conservadora. Ou seja, se a paciente está com um tumor numa mama, com uma quimioterapia neoadjuvante você vai reduzir o tamanho daquela massa tumoral e, quiçá, viabilizar o tratamento cirúrgico mais, que a gente chama de conservador, ou seja, sem necessidade de retirar uma mama toda. A questão é que cada paciente vai respondendo de uma forma diferente, uns respondem mais, outros respondem menos, e às vezes as opções de decisão que o médico vai tomando é com base exatamente nessa viabilidade de resposta ou não do paciente no curso do tratamento. Então nós falamos aqui de duas modalidades, a cirurgia e falamos da quimioterapia. Aliado a isso, pode também, para algumas situações, ser adicionada uma radioterapia ou usar a radioterapia de forma isolada. Nesse contexto, a radioterapia também tem como enfoque impedir que essas células tumorais elas estejam ali proliferando. E para isso existem algumas contribuições importantes de médicos com habilidades em radioterapia, até mesmo físicos podem estar compondo essa equipe que vão fazer o planejamento da radioterapia de um paciente. Que é o físico vai ajudar no cálculo preciso de onde a radioterapia tem que ir e assim controlar esse crescimento tumoral. Alguns tipos de tumores, como por exemplo câncer de mama e câncer de próstata, são dependentes de hormônios. Então os nossos hormônios, tipo estrógeno, testosterona, têm a capacidade de induzir como combustível a capacidade de crescimento dessas células tumorais. E quando se verifica que um tumor ele está crescendo e ele é dependente desses hormônios, você pode utilizar moléculas que vão bloquear a função desses hormônios nessas células tumorais e assim diminuir a taxa de crescimento. É o que nós chamamos de hormonioterapia. Existem fármacos como o tamoxifeno, que vai bloquear estrógeno naqueles tumores que têm características de serem estrógeno dependente, bicalutamida, né, que é um dos exemplos de fármacos que bloqueiam a função da testosterona, e aí, naturalmente, bloqueando a função de hormônios, outras ações no organismo podem surgir em termos de toxicidade. E aí o paciente tem perda de libido, né, algumas alterações que seriam naturalmente dependentes da função desse hormônio, massa muscular, como a testosterona, ela tende a ser reduzida por conta do bloqueio da função hormonal. Falamos aqui de 4 modalidades. Uma quinta modalidade que surgiu mais na década de 1990, né, foram as chamadas terapias-alvo, em que, dentro desse contexto de proliferação, de divisão de uma célula alterada, se identificaram os mecanismos que deflagravam essa proliferação descontrolada. Ou seja, o que faz uma célula sair do seu estágio de repouso, se duplicar? Então, existe um componente na biologia que se chama ciclo celular. Então, essa célula saindo desse estágio de repouso para um estágio de duplicação depende de vários mecanismos, como, por exemplo, os chamados fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles estimulam uma informação na célula, que vai para o núcleo e tudo o que é necessário para que uma célula duplique começa a ser produzido. Então, uma terapia-alvo, ela visa exatamente bloquear qualquer evento nessa cascata entre a produção do próprio fator de crescimento, a sua interação com a membrana das nossas células e a sua sinalização até o núcleo. Bloqueou qualquer uma dessas etapas, nós temos a chamada terapia-alvo molecular. E mais recentemente, nós tivemos o advento da chamada imunoterapia, que tem ganhado cada vez mais força porque novas modalidades de imunoterápicos estão chegando ao mercado e contribuindo para melhorar a sobrevida dos nossos pacientes. Em que consiste a imunoterapia? Bom, até agora nós falamos de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo. Todas essas modalidades de tratamento têm como enfoque a capacidade proliferativa descontrolada de uma célula tumoral. Mas esse tumor, ele vivencia um ambiente que o circunda, que é formado por vários outros componentes celulares, inclusive células do sistema imunológico. E essas células do sistema imunológico são competentes em combater esse tumor. No momento em que essas células não conseguem combater, elas ficam como se fossem míopes.
E aí a imunoterapia ela entra como uma possibilidade de você retirar essas vendas do sistema imunológico e assim você ter a condição de fazer com que aquela célula imunológica combata aquela célula tumoral naquele microambiente em que ela se encontra. Então isso é a imunoterapia do câncer. Então são essas modalidades que hoje um médico oncologista clínico, os cirurgiões, etc., vão lançar mão para poder garantir que esse paciente responda bem ao tratamento e assim, com o mínimo de toxicidade possível, consiga vencer uma doença tão debilitante como é o câncer. Todas essas modalidades terapêuticas que nós mencionamos, o irinotecan se inclui naquele grupo que nós chamamos de quimioterapia. O irinotecan, ele na verdade é um derivado semissintético de uma molécula extraída de uma planta, molécula essa chamada camtotensina. Então, nós podemos, a partir das pesquisas de laboratório, identificar moléculas a partir de plantas, de micro-organismos marinhos, etc. Moléculas estas que têm o potencial de controlar a proliferação descontrolada de uma célula tumoral. E aí, extraído de uma planta, existe essa camtotensina. Planta essa conhecida como Camptotheca acuminata, que foi muito encontrada ali, é muito encontrada na região da China e do Tibete. E quando as pesquisas científicas se identificou que essa molécula tinha uma atividade antiproliferativa, inibia a capacidade de divisão de células tumorais de uma forma muito importante. E aí, às vezes, isolar uma molécula a partir de uma planta tem um processo todo laborioso, é relativamente meio difícil às vezes, e aí a indústria lança mão de gerar moléculas ditas semissintéticas, que então a partir daquela estrutura de base, ele gera alterações na estrutura e monta uma molécula semissintética, ou às vezes montam outras, chamadas moléculas sintéticas. E o irinotecan é exatamente uma dessas semissintéticas que entra no espectro dos fármacos quimioterápicos. Como é que ele atua? Bom, quando nós pensamos no processo de divisão celular, um dos mecanismos fundamentais para que uma célula se divida é duplicar o seu material genético, o DNA. E existem várias moléculas que interagem ali com o DNA, viabilizando com que esse DNA seja duplicado. Uma das enzimas importantes é exatamente a chamada topoisomerase 1. Essa topoisomerase, ela tem o objetivo de cortar a fita do DNA, reduzindo a supertorção. O que é isso? Quando nós pensamos numa brincadeira que normalmente como criança, a gente pega ali uma corda, que ela é formada por um trançado. Se você abrir essa corda e você começa a separar uma das tranças, né, da outra, chega um momento que você não consegue mais abrir, por conta da supertorção que se formou na ponta, né, daquela corda. E aí qual é a estratégia que a célula lança mão para reduzir aquela supertorção? Ela corta uma ou as duas fitas, dependendo se for uma enzima topoisomerase ou topoisomerase 2, e aí isso reduz aquela supertorção. Essa mesma enzima ela reconecta as fitas e aí continua o processo de duplicação do DNA. O irinotecan ele entra exatamente como inibidor dessa enzima, diminuindo, portanto, essa capacidade dessa enzima de atuar quebrando essa dupla fita e reduzindo assim a supertorção. Então, garante que a duplicação do DNA não aconteça. E o objetivo primário era induzir a toxicidade desse irinotecan sobre o trato gastrointestinal, que se manifesta comumente por uma inflamação que a gente vai chamar mucosite. Então essa inflamação que pode afetar desde a boca até o reto, ela é chamada mucosite porque ela causa um processo inflamatório na mucosa do trato alimentar. E aí o nosso enfoque era exatamente entender o porquê dessa toxicidade se desenvolver, viabilizando assim a identificação de alguma molécula que estivesse ali, algum processo inflamatório que estivesse ocorrendo e neutralizar essa inflamação em curso. E nesse caso, o irinotecan pode ser utilizado em outros cânceres, como por exemplo estômago, né? E vários outros. Então, do trato gastrointestinal ele é uma opção bem interessante, às vezes pode ser utilizado até como fármaco único, não é tão comum, mas pode ser uma opção, mas no geral ele vem combinado com outros fármacos. Então, uma das consequências clássicas, como eu falei, é exatamente a indução da mucosite intestinal, que é um processo inflamatório na mucosa do intestino. E aí, qual o problema dessa mucosite? Basicamente, como eu falei, o intestino ele tem uma membrana de revestimento, né, uma camada de células de revestimento, que é formado por um perfil celular chamado epitélio, e aí esse epitélio se renova completamente a cada 72 horas, como eu mencionei. E aí o que acontece? Se esse epitélio ele tem essa capacidade proliferativa do mesmo jeito que o tumor,
O quimioterápico ele vai impedir a proliferação dessas células e dessa forma há um rompimento dessa barreira de proteção. Ora, a gente entende que no intestino existem várias bactérias que estão ali colonizando, que são fundamentais para os nossos processos de digestão e funcionamento normal do corpo. Pois bem, essas bactérias elas tendem a invadir esses tecidos tão logo esse rompimento da membrana de revestimento da membrana não, dessa camada de revestimento do intestino aconteça, e aí essa invasão pode viabilizar com que essa bactéria chegue na circulação e cause processos infecciosos à distância. Uma sepse, por exemplo, em que vai ter essa infecção acompanhada de uma resposta inflamatória sistêmica, um evento que pode acontecer secundário ao tratamento dessa quimioterapia. Curiosamente, a gente pode lançar mão de alguns conceitos, por exemplo, sobre essa inibição da proliferação de uma célula causada por um quimioterápico. Imaginemos um exemplo de fármaco quimioterápico como o ciclofosfamida, que é usado, por exemplo, na quimioterapia neoadjuvante do câncer de mama. Essa ciclofosfamida ela pode também causar a inibição da proliferação de nossas células de defesa a partir da medula óssea, causando uma mielotoxicidade. E aí, o que é essa mielotoxicidade? Você diminui, você tem normalmente uma quantidade normal de leucócitos, ou seja, de células brancas na circulação, e de repente esse paciente passa a produzir menos dessas células. Qual é a consequência? Se tem menos células de defesa, maior um risco de infecção. Então, esse é um dos problemas. Segundo, pode ser que, por conta do próprio mecanismo de ação desse fármaco sobre a célula tumoral, esse mesmo mecanismo de inibição da proliferação do DNA aconteça sobre essas células da medula óssea. E, naturalmente, a célula seria direcionada para a morte, por isso que o indivíduo tem essa mielossupressão, essa neutropenia, essa leucopenia. Porém, se essa célula não morrer por conta da ação do quimioterápico, ela pode estar ali e permanecer na medula e, ao longo do tempo, ela vir a proliferar e se dividindo, levando essa informação defeituosa para suas células filhas. E qual é a consequência? Um segundo câncer, uma leucemia pode surgir secundário ao tratamento. Por conta disso eu vou simplesmente não usar esse fármaco na prática clínica? Na verdade, não são todos os pacientes que vão desenvolver uma leucemia e, consequentemente, ao uso de um quimioterápico baseado neste, que eu mencionei, uma quimioterapia baseada neste, que é o fármaco que eu mencionei. Na prática, é um evento que não é comum, mas que o médico ele deve estar naturalmente atento para evitar, portanto, um segundo câncer venha aparecer secundário ao tratamento. Então, são várias as decisões que o organismo vai tomando secundário ao tratamento e que tanto o paciente quanto o médico oncologista e toda a equipe multidisciplinar que aborda aquele paciente devem estar cientes para exatamente garantir uma melhor qualidade de vida do paciente, com o curso do tratamento, inibindo o desenvolvimento do câncer e com o mínimo de toxicidade possível.